Pessoal, estamos iniciando mais um podcast, Gateway Cash. Estava eu e o Roniel agora com esse cara que é sensacional, que está aqui do meu lado. Daqui a pouco eu faço a apresentação. Mas eu gosto sempre de iniciar apresentando o que é o Gateway Cash, né? Uma idealização do Igor, já de mais de 2 anos, trabalhando com tecnologia, e achou viável a gente ter o podcast para poder falar e fomentar um pouco da Gateway e não nada mais do que a gente poder aproximar os nossos parceiros. Essa ideia é sempre a gente ter os parceiros como convidado, tá? É o que a gente já vem fazendo. E hoje eu estou extremamente lisonjeado em estar hoje conversando com Roniel Feitosa, esse cara que eu admiro muito e eu falo muito, né? De assim, rapaz, Igor, eu tenho um negócio para te falar. Depois fale, meu amigo, não esqueça não, porque o cara que tá para escutar é esse. E ele disse, pai, não tem problema não, meu amigo, fale. Cara, faça suas apresentações. Eu acho que eu nem ouso falar o que é que você é hoje aqui no segmento, no mundo do empreendedorismo sobralense, do Nordeste, Brasil, que você é um cara visionário e é um cara que sabe de muito tecnologia. E aí, meu amigo, casou o que eu queria, falar de tecnologia e com um cara que sabe. Se apresente e a gente inicia nosso bate-papo. Obrigado, Igor. Queria agradecer aqui o convite, agradecer a Deus por podermos estar aqui. Para quem não me conhece, sou Roniel Feitosa, estou advogado, sou gestor de algumas empresas, casado com uma mulher maravilhosa, pai de 4 filhos e um cara temente a Deus, cada dia mais. E sou um eterno inconformado. Eu acho que eu não sou um visionário, eu sou um inconformado. Eu acho que o ser humano, ele evoluiu e não ficou como um dinossauro porque ele sempre trabalha esse inconformismo de por que sempre foi assim, por que não pode melhorar. Então, comigo é muito focado nisso. Então, eu sou um eterno inconformado. Eu sempre digo, cara, eu não sou visionário, eu sou um eterno inconformado. Eu gosto sempre de melhorar, cada dia que passa. Perfeito, perfeito. Eu, dessa vez, geralmente eu gosto de fazer improvisado, mas para aproveitar todos os melhores momentos, eu fiz uma listinha de perguntas, tá? E essas perguntas bem interessantes. A primeira pergunta vai ser: em que momento você percebeu que investir em TI deixava de ser custo e passava a ser estratégia? Cara, na advocacia, eu sou um cara muito crítico ao sistema de ensino. Por isso que nós montamos o Academy. Eles não formam advogados para serem empresários. Eles formam advogados para serem advogados. Só que antes de tu ser advogado, tu vai ter que ser empresário. E eu sempre gostei de tecnologia porque meu pai tinha sistema de som. Tinha som em Camusim. E eu sempre fui muito mexedor, inconformado, e sempre gostei de mexer com isso. E tu conhece o Toyota, que trabalhava comigo há 30 anos, o Toyota tá comigo lá, e a gente trabalhava junto e mexia em som. Quando eu vim fazer faculdade aqui na UVA, eu sempre gostei de computador. Eu acho que se eu não tivesse feito direito, eu tinha feito engenharia. E eu sempre gostei. Então, fui sempre tentando entender mais um pouco. Quando eu percebi que a tecnologia era necessária, foi quando eu comecei a ver o quê? Os pares. Então, a gente muito acha que... Cara, eu vou dizer o que eu acho. Eu sou um cara que gosta de copiar o que tá errado. Gosta de copiar o que tá certo e gosta de mapear o que tá errado. Então, eu via todo mundo trabalhando com processo em planilha. Cara, planilha não faz sentido. É um negócio que não escala. E eu não conseguia crescer, na minha visão, se eu tivesse planilha. E aí eu sempre digo isso e gosto. Tenho muita gratidão a ele, o Pablo e o Remo, da PCnet. Gente boa demais. 2 caras malucos que me apresentaram. O Alan, que é dono da Box aqui, junto com o Kleber e junto com o... Tem outro menino de São Benedito também. Cara, eles passaram a montar um sistema para mim em 2011, 2012. Isso em 2011 já. Eu usava um sistema chamado Solution. Que era um sistema em hardware, não era em web, e a gente fazia uma conexão VPN dentro do sistema para os computadores se conectarem naquela época. Sim. O cheque era o número do processo, para ter noção. Sim. A data do vencimento era a data da audiência. E aí os meninos em paralelo, a gente virava à noite programando um sistema para mim, que hoje os meninos usam, que é o Advo. Sim. O sistema Advo foi vindo do Advocacia, que é do sistema que a gente montou. O Solute, que é do Maxon. Exatamente. Do Maxon. Exatamente. Que a PCnet usava, os meninos me emprestaram para eu usar.
Eu disse, cara, me empresta. Cara, não dá certo. Tá, deixa eu mexer. Mas só para tu ter ideia, tomando um pouquinho do gancho, eu não sabia disso, por isso que esse podcast assim vai ser super interessante de novidades. O Solution até hoje funciona, tá? Pois é, cara, era um sistema perfeito. Aquele sistema era muito bom, cara. Quem tem, não quer largar, é o filho, e não gosta que fale mal. E eu peguei agora um caso, recentemente, agora, para ser mais exato, em outubro, novembro, por aí, do ano passado, uma empresa que precisava aumentar daqui de Sobral em pontos estratégicos a mais, era uma matriz, filial, segunda filial, etc. E usava o Solution. E como é que vai funcionar isso? Pois a gente pegou e colocou ele na nuvem, não. Hoje, hoje o Solution está na nuvem. Cara, e pronto, aí o sistema roda muito bem. Ele é fácil, ele é intuitivo, ele não tem muito blá 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 e ele resolve o problema. E aí o cara conseguiu, tá muito satisfeito. E não fale mal dele não, viu, amigo? É isso aí. Né? Depois eu usava o Solution. Cara, não aí depois eu fui pro advocacia, e aí fiquei na advocacia e o escritório foi crescendo. E aí eu disse, cara, tudo meu como pode melhorar, como pode escalar. É porque eu falei mais nisso e dessas perguntas interessantes, porque assim, eu tive a oportunidade de fazer a tua infraestrutura de tecnologia. As duas, cara. Tu fez dos 2 escritórios. Tu fez do centro e tu fez o outro. Exato. Fez as duas. Esse do novo escritório é invejável para quem trabalha na tecnologia, quem conhece, né? Quem vai lá visitar, fica todo mundo abismado, tá? Pela a quantidade de soluções em tecnologia com alto nível. Então, assim, não é todo maluco que aceita uma coisa dessa, não. Eu vi que você é um cara maluco mesmo e me escutou e disse, cara, é isso aqui. Se eu te contar que eu ainda acho que poderia melhorar, eu não sei por quê. Porque eu vejo aqueles data centers daquele tamanho, cara, por que tu pode ficar maior, mais rápido? Pronto, é aquela coisa que, por que a gente não pode ficar... Não tem... Que não tem necessidade, né? Não existe necessidade, mas eu fico pensando, mas aí se a gente aumentar, nós temos que fazer isso. Eu já comprei o servidor novo, aquele lá do... Cara, e aí exatamente essa pegada, que por isso que o bate-papo vai ser sensacional, é justamente isso, é tu gostar e comprar a ideia. Porque o Andor que hoje que eu tenho, a Gateway tem, hoje a Gateway com 19 anos, vai fazer 20 anos agora ano que vem, a gente ter essa solução pensando logicamente na pessoa conseguir ou faturar mais, ou deixar de vender, que eu sei, cara, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, e que tu sabe de qual é salteado. O custo que tu tem da tua operação parada. Tu sabe. Tu diz, Sigo, pelo amor de Deus, olha, eu tô com tanto aqui gastando com isso, tô parado, como é que a gente faz? E eu disse, cara, é massa. Quando eu recebo essa notícia, caramba, mas tá aí, que é um cara que eu queria ter mais pessoas, empresários, com esse mesmo pensamento. Né? E aí a gente chega para uma operação de um cara que gasta ali 3 milhões num prédio, tá? Em um empreendimento que for, e aí o cara vai querer economizar na tecnologia. Aí isso é inadmissível, entenda, isso é comum demais. E aí quando a gente pega um cara visionário como você, que né, deu a oportunidade, abriu as portas para a Gateway, né, falar, oferecer e mostrar o que tem de bom para você, logicamente, no Pará, logicamente sim, é seu mérito, né, é o seu mérito, porque você já sabe que hoje a tecnologia, ela tem disso, ela traz esse tipo de coisa, tá? E aí, eu queria falar na próxima perguntinha, que eu vou perguntar agora para você. Você acredita que escritórios que não se adaptarem tecnologicamente tendem a desaparecer? Por quê? Não tende a desaparecer de uma vez. Ele vai desaparecer devagar. Ele vai sangrar. Tu fala muito sobre, e eu sei, eu acompanhei, e tá sendo exatamente um processo de IA. Todo mundo fala de IA, né? E hoje, eu confesso que pouquíssimas empresas eu conheço que têm um desenvolvimento de IA próprio. E aí, essa pergunta, né, que se você acredita que escritórios que não se adaptarem tecnologicamente tendem a se desaparecer, por quê? É justamente apontado a isso. Porque hoje tu utiliza, me corrija, tá? Se você utiliza a IA a favor de melhorar processos e, né, até com a menor mão de obra, né? Dependendo de menor mão de obra. Não, eu vou dizer assim, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, a IA ela não vai substituir a mão de obra. Tu não vai perder o emprego para a inteligência artificial. Tu vai perder o emprego para uma pessoa que usa a inteligência artificial melhor do que você. Isso é um fato. Nós estamos vivendo uma janela
que o Yuval Noah Harari, ele fala isso no Homo Deus, no livro dele, e é um livro fantástico, as pessoas deveriam ler o Sapiens, que fala de hoje para trás, e o Homo Deus, de hoje para frente. E a galera não senta para ler, porque é um livro de 500 páginas, o pessoal já senta cansado. Mas pelo menos veja um resumo no ChatGPT. Pega um resumozinho. E ele fala uma coisa que é o seguinte, nós estamos vivendo uma janela de oportunidade gigantesca. E nunca teve uma janela de oportunidade tão grande como essa. Porque assim, ó, há 20 anos atrás, pro cara viver bem de vida, ele tinha que ser médico, advogado e engenheiro. Hoje, eu estudo na Link, São Paulo, é uma faculdade razoavelmente cara, eu acho cara, porque dizem que é mais cara do Brasil, mas é R$13.500 o MBA lá. Puxado. Beleza. Só que lá tu tem o quê? Tu tem um moleque de 17 anos de idade que vendeu uma empresa por R$200 milhões. Uma empresa que é uma barrinha de cereal. Há 20 anos atrás, tu achava que um moleque de 17 anos de idade ia viver isso. Mas o que acontece com a inteligência artificial? Voltando ao assunto da inteligência artificial. A galera vê um lado extremamente dizendo assim, vai acabar os empregos, e do outro lado, a pessoa lutando contra ela, você não sabe nem o que ela faz. Então nós temos extremos. O Brasil hoje vive polarização. Entendeu? Então tu não tem o meio termo. Tu vive o cara que diz assim, vai acabar, eu quero acabar com esse povo trabalhando na minha empresa porque eu não aguento mais gente. Esse empresário que ele não entende que ele vai precisar de seres humanos para poder gerar um negócio dele. E tem o ser humano que diz assim, mas essa IA vai acabar com o meu emprego. Não é isso. Nem ao céu e nem ao mar. O que eu vejo hoje da inteligência artificial? O advogado que não entender isso, ele está fora do mercado. Perfeito. O que acontece? Volta à educação de novo. Tanto o seu ponto do cara não entender a importância de uma tecnologia da informação, que é falta de educação. Não é burrice, é falta da educação. É ignorância. Sim. Que a ignorância, ela às vezes, ela é libertadora, que às vezes é bom você nem saber que a pessoa não sabe. Mas a ignorância gera isso. Ele prefere a vaidade de ter um prédio de 3 milhões e não gastar R$300 mil com uma tecnologia que ele vai poder gerar produtividade, mas ele compra um SW4 para ele, que ele acha que é um investimento. Sim. Isso é ignorância. Tá? Isso é ignorância. Aí você vai para um outro ponto, de o cara não ter uma base técnica e tentar usar a inteligência artificial para compensar a falta da capacidade técnica dele como advogado. São situações diferentes. A inteligência artificial potencializa o meu trabalho demais. Eu consigo, hoje, os meninos sabem, eu programo. Mas eu já entendi de programação em 2011, em Java. Eu consegui entender em Python, eu ia atrás de entender isso no final de semana. Mas eu fazia isso porque eu queria. Agora, como é que tu vai pegar um cara que não tem base de direito, que faz uma faculdade meia boca, que vai na quinta-feira tomar cachaça, no sábado tomar cachaça, no domingo tomar cachaça, e o cara vai usar a inteligência artificial? Ele não vai conseguir usar. Então é o básico. Entendi. Ela potencializa, mas ela também é uma coisa ruim, porque a IA, ela alucinou. Irmão, quem alucina você, irmão. Eu digo, cara, quem alucinou foi tu, brother. Vai devagar, porque não é a IA que alucina. É você que não pergunta a ela direito. Entendeu? Então, a gente é feito de respostas, sendo que a inteligência artificial é feita de perguntas. Sem contexto, ela vai te dar um texto errado. Sim. Então, eu vejo isso. O advogado que não entender esse jogo, ele tá fora do mercado. Fica fora do mercado. Mas eu acho que ele já tá fora, mesmo sem a IA. Entendi. É a pandemia. O cara faliu na pandemia. Cara, a pandemia só catalisou a falência dele, que era em 5 anos. Ele já estava na operação ruim. Antecipou. Ela só antecipou. A inteligência artificial só antecipou o mau profissional do mercado. Ela só antecipou. Ela antecipou que o bom profissional hoje, os meninos sabem, eu consigo hoje editar um texto no CapCut, eu consigo fazer no Manos, eu tenho como... Eu mando a minha rede social lá, cara, analisa esse algoritmo para mim, vê o que eu posso fazer, vê que o meu perfil é esse, faz isso aqui. Eu faço isso. Ou seja, ela potencializou poder fazer isso sozinho. Porque eu já tinha uma base. Eu vejo dessa forma, entendeu? Perfeito. Assim, é extremamente interessante esse assunto. E um dia desse agora, eu comentei em um grupo, falando sobre a questão da inteligência artificial. E fazendo algumas comparações. A inteligência artificial, na verdade, ela não veio agora. Ela já vem há muito tempo. Alan Turing. O que é que acontece? Vamos fazer uma coisa da minha época. Vou exemplificar uma coisa da minha época. Quando eu estudava no Santana, Colégio Santana, a gente precisava fazer um trabalho. Então, a gente tinha dificuldade de ir para a biblioteca, né, ver os livros, estudar, fazer um resumo de vários livros, aplicar aquilo ali na munheca mesmo, né? Beleza, show de bola. Com pouco tempo, começou a inclusão tecnológica.
que aí tinha computadores, e você de vez agora fazer trabalhos manuais, passou a fazer utilizando o PowerPoint. Então, já facilitou aquilo ali muito, que você fazia, editava, aquela questão toda. Então, para mim, isso já é uma coisa que... É tech. Entendeu? É inovação. É exatamente isso. E aí, dando um salto, logicamente que tem um grande trânsito, a gente vai conversar aqui, vai estender bastante. Aí agora, a IA, o chat GPT, Cláudio, o que for, isso aí, ele está conseguindo fazer coisas que antigamente você precisava fazer aquela modazinha no PowerPoint, aquela questão toda, uma coisa mais simples aqui para a pessoa entender melhor, mas facilitando para o usuário, né? Mas, enfim, é basicamente isso. Passando, entendendo isso, dentro do seu crescimento, o que mais foi decisivo do conhecimento jurídico ou estrutura tecnológica? Porque tu fala muito, eu sei, eu sou advogado também, né? Eu sou advogado sou também. Até advogado. Sou até advogado. Eu tô igual a Drogazil, né? A Drogazil, ela tem até remédio. A Pagmin até remédio. Nas farmácias tem até remédio. Até remédio também. Então, assim, tu é um cara que tem a formação jurídica, mas que está enraizado tecnologicamente desde muito novo. Então, a pergunta é mais para isso, né? Dentro do seu crescimento, o que foi mais decisivo do conhecimento jurídico ou a estrutura tecnológica? Porque tu estudou bonitinho lá na UVA, parte jurídica, aquela questão toda. Mas hoje, o que tu aplica muito o que tu estudou? Cara, é isso. Aí eu vou pro ponto que eu falei. A tecnologia me potencializou. O que a galera não tem base, eu tive uma base, modéstia à parte, espetacular. Eu tive sorte de Deus. O Tiger Woods diz assim, quanto mais eu treino, mais bolas eu acerto. Então, assim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho, né? Então, Sim. quanto mais eu estudo, mais isso. E assim, só contando um pouco pra tu entender, Igor, eu passei na UVA e eu devo muito a um cara que é o Irapon, que é promotor, que ainda bem que eu não advogo no criminal, porque ele é promotor, então assim, eu sou advogado dele, então ele é impedido de qualquer coisa porque eu advogo pra ele, não pode figurar nos processos. Ele é um cara que eu tenho um amor muito grande por ele, que ele era meu amigo do meu pai, e ele dizia, faça direito que eu lhe ajudo. Faça direito que eu vou lhe ajudar. E ele via eu pequeno, criança, 10 anos. Quando eu passei, no dia que eu fui fazer vestibular na UVA, eu bati no vidro do carro dele. Ele tava saindo. Vestibular na UVA, não sei se tu fez na época, era 2 dias, era 4 turnos. Manhã tarde. Ele disse, tô fazendo direito, tô fazendo curso de direito, viu? Aí ele disse assim, pra você passar, eu lhe ajudo. Aí ele fechou o vidro, hoje ele brinca comigo. Esse lá passa, cara. Esse menino lá passa. Beleza. O que aconteceu? No segundo dia de aula, uma terça-feira, eu comecei a estagiar com ele. Eu liguei pra ele no dia que eu passei. Passei. Eu passei no dia 11 de fevereiro de 2005. Eu lembro. No dia seguinte eu liguei pra ele. Dia 12 de fevereiro. Foi uma sexta-feira. Passei, viu? Aí ele, não acredito. Passei. Eu quero que você me ajude. Sendo que aconteceu o quê? Como eu estagiava de graça, a galera hoje quer ganhar dinheiro. Né? Eu não tô reclamando. Né? Eu adoro dinheiro, tá? Eu dou meu valor, tá? Então não tô criminando dizendo isso não, porque eu sou um cara do capital. Vamos dizer que, na verdade, antes era mais difícil, hoje tá mais fácil. Ele me explorava e tá tranquilo. E eu explorava ele. Tá tudo certo. Era uma troca. Era um escambo. Ele comprava os livros e eu a estagiava de graça. Tá? Era um escambo. Ele me pegava na minha avó, eu morava na minha avó, porque eu sou de Camusim e tal, e ele me levava, me deixava, me pagava almoço e me dava livro. Não dou mais nada a você. Ele queria saber se eu ia. Cara, nos primeiros 6 meses, meu amigo, eu faltava nada, eu não faltava nada, eu era doente, tudo, eu tava lá. Aí ele arrumou um estágio pra mim, remunerado. Depois eu fui estagiar com juiz criminal, depois fui estagiar com juiz civil, e ele foi me colocando, você quer? Eu preenchi a minha semana toda, de manhã e de tarde, a minha aula era à noite, eu faltava a aula pra estagiar. Você tem noção? Sim. Só que eu aprendia lá. Então eu tive uma base muito boa. Nossa. Quando eu me formei, quando eu terminei, todo mundo achava que eu já era advogado. Eu já tinha contrato de assessoria, porque eu me dediquei. O problema que eu vejo hoje, é uma crítica que eu faço, ao quê? É tudo muito fácil hoje. E eu não tô aquele negócio daquele cara dizer que a geração hoje é perdida. Não, tem muita gente boa hoje. Tá? Então assim, a tecnologia, ela potencializou isso daqui que eu tinha. Tem muito advogado competente, cara. Mas ele não foi potencializado porque ele não entendeu esse outro jogo. Tu entendeu? O jogo da PA e da PG, da matemática. Pronto, ele jogou em PA. E eu joguei em PG. Sim. Talvez seja isso. Tem muito cara, talvez, mais preparado do que eu. É por isso que eu tô te falando que a pergunta ela é muito sim, específica.
tu conseguiu enraizar essa tecnologia e casar junto com Ela a informação. Tem sempre o teorema de Pareto, 80-20. Cara, eu vou colocar que foi 60-40. A tecnologia foi 40 e a minha base técnica foi 60. Perfeito. Porque se eu fosse o 40-60, eu seria um Danny Kruger. Eu iria falar que fazia e não tinha base nenhuma, né? Que é o complexo de Danny Kruger. Sim. Eu ia ser um Danny Kruger. É 60-40. 60-40. E hoje eu ainda estudo diariamente nas minhas 3h40 da manhã, que você sabe que eu mando mensagem quando eu tenho alguma coisa. Eu sei, Entendeu? eu recebo. E é todo dia. Perfeito, perfeito. Pois vamos lá. Como você enxerga o uso de automação da inteligência artificial no meio jurídico? Uma coisa que a gente até comentou aqui. Mas como é que tu enxerga isso? Cara, eu enxergo que... Ó, o que o cliente quer? Às vezes a gente não pergunta. Então é simples. Cara, é o jobs to be done do cara. Pra que é que você precisa de mim? Hoje eu tava atendendo um cliente, o cara, olha, porque eu tenho processos e me indicaram você, eu tenho uma rede de empresa. Aí eu, tá, mas eu não sou advogado de processo. Aí o cara ficou assim. Eu disse, eu sou o arquiteto do seu negócio. Se você quer um advogado, não é aqui que você vai ficar. O cara, sim, mas você tá de... Sim, mas eu sou um arquiteto do seu negócio. O que é que a tecnologia fez isso? Ela potencializa eu fazer isso. Você compreendeu? Então, assim, sem a tecnologia, sem a inteligência artificial, sem essa visão, eu não conseguiria fazer isso. Tá? Não sei se essa é a pergunta mais ou menos. Não, é exatamente isso. Tipo assim, hoje tu consegue acompanhar, eu vi que lá são mais de 50 pessoas lá, né? 59, eu acho, 59, 60. Eu não sabe nem que cabia tanta gente naquele prédio. E aí, pra tu poder acompanhar isso, que eu sei que tu é um cara inquieto, poder acompanhar isso, se não fosse a tecnologia, tu conseguiria? Nunca. Desde 2011 eu não conseguiria. Eu estaria lá ainda na Travessa do Xerez, 292. É exatamente não isso. Conseguiria. Porque hoje o que os empresários não entendem ainda, que me causa muita estranheza, é que a tecnologia tá para servir isso. E aí, já também tu falou, o pessoal tá com medo da tecnologia, medo de quê? Você tem que ter medo de não utilizá-lo ela. Mas vamos lá. Eu vou explicar em poucas palavras que eu acho que tu vai entender a sequência. Existe um fundamento de gestão de empresa, que é um estudo que foi feito com o Jim Collins. Ele fez empresas feitas para durar e depois ele ficou inconformado e depois ele foi olhar as empresas que ele escreveu feitas para durar e botou porque os gigantes caem. Sim. Só que eu gosto de ver o problema do porquê deu errado. Porque o porquê deu certo, cara, é uma coisa, mas por causa do errado são várias. E eu gosto sempre de ver o que não deu certo. Exatamente. Tá? Porque o que deu certo, meu irmão, é muita coisa, mas o que não deu certo. E aí, no primeiro, ele diz assim, cara, o primeiro problema, que são 5 erros, até a falência. Eu até fiz um vídeo sobre isso. O primeiro erro é a negação ao erro. A arrogância, a vaidade, são 7 letras do pecado. A vaidade. Tá? Tem os 7 pecados capitais, a vaidade são 7 letras do pecado. Sempre foi assim, eu dei certo, eu acho que eu encontrei a pedra filosofal. Aí o cara acha que não foi um momento de mercado, um hype. Que ele surfou numa onda e ele acha que ele acertou a pólvora. Ele descobriu a pólvora, a pedra filosofal. Aí ele nega o risco. Não precisa investir nisso não. Isso aqui é besteira. Isso é um erro do cara. Aí ele vai pro segundo. Aí ele acha que ele é o maravilhoso, aí ele começa a abrir novas empresas, sem ter a infraestrutura. Sem ter pessoas capacitadas, sem investir na equipe, sem investir em tecnologia, sem investir em nada. Tem que ter feito a base. Porque no primeiro deu certo. Só que não necessariamente o segundo vai dar. Aí depois o terceiro, ele começa a ver que não tá dando certo nos outros negócios dele. Aí ele começa a terceirizar a culpa. Ele bota a culpa no governo, ele bota a culpa em gente, ele bota a culpa em tudo no mundo, menos nele. Mas ele não vai para um curso, ele não faz uma pós-graduação, ele não vai por um final de semana, ele não assiste um vídeo, que tem muito vídeo de graça no YouTube. Cara, eu fico vendo mais na minha época que eu fazia vestibular, eu ficava naquela rádio Aritzá, que era um AM que Sobral transmitia a rádio Aritzá de Fortaleza, rádio FB. Hoje, você tem o YouTube, cara, tu vê um Thiago Nigro daquele falando sobre economia. Eu li o livro do Crash. Ontem ele tava falando o vídeo do Crash, de todas as crises, a crise da tulipa, a crise da ferrovia. E eu vi aquilo no livro, ele falando e resumindo em 14 minutos. Aí tu vai pra terceira coisa, ele nega. Ele bota a culpa no governo. Menos No quarto, ele vê que não tá dando mais certo, ele começa a queimar caixa. Aí ele compra por 10 e vende por 9,50.
E começa a não ter mais fluxo. No quinto ele falece. A empresa morre. Só que a empresa que chegou no quinto, tu concorda que ela passou pelo primeiro estágio? Sim. Que é o cara que nega. De saber, cara, eu vou ouvir o Igor. O que é que realmente é isso? O que é que tem essa tecnologia? Mas o que é que acontece? Ele se cerca de gente que só concorda com ele. Ele é o mais inteligente da mesa, ele é o mais rico da mesa. Por isso que eu sou inconformado. Cara, tu vai pra São Paulo todo mês, passa lá 4 dias lá pra... Cara, porque lá eu tenho um jeito da PepsiCo, eu tenho um jeito da Coca-Cola, eu tenho um jeito da Nestlé, eu tenho um professor que fez um IPO, ganhou 2 bi, o cara tá lá falando comigo. Então, assim, cara, eu não sou nada aqui. Então, eu tô morto de alegre. Eu tenho amigos meus que vão de avião próprio, cara. Eu digo, cara, olha aqui. Então, esses caras, eu sou o mais burro da mesa, eu tento ser, entendeu? E é onde tem um ditado que fala que é clichê, né? Me diga com quem tu andas que direi quem tu és. Não é clichê, tá na Bíblia. Se tu tá andando com pessoas boas, assim, que se preocupam em prosperar, não tem como dar errado. Tu tá entendendo? Eu comentei isso aqui nos bastidores aqui antes de você chegar, algo relacionado a isso também, e tá aqui. Não foi nada combinado. É isso. Entendeu? Eu vejo É exatamente isso. Pois vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que é que tem de bom pra nós? O que é que você acha de empresários que não participam de eventos conexões estratégicas? Tá fora. Tic-tac. Acabei de falar. Tá tic-tac. Ele se cerca na torre de Babel dele lá, achando que tá tudo maravilhoso. Todo mundo concorda com ele. No escritório. Eu tenho um grande problema. Eu comentei isso aqui agora nos bastidores antes de você chegar, e eu acho extremamente importante porque eu sei que você tem o Connect Valley, um evento que a gente sempre vai, né? O evento não é meu. Não, o evento eu digo é assim, de vocês. a idealização de botar vários empresários inconformados num local só. Connect Valley, a casa. Você idealiza também, né? porque você liga pro povo, você manda gente lá, cara, faz sentido. É todo mundo um pouquinho. É exatamente isso. E assim, a gente, na verdade, tem que agradecer as pessoas que ainda aqui em Sobral têm essa percepção, porque hoje, quando a gente precisa de uma coisa dessa, ou você vai para Fortaleza ou você vai para São Paulo. E a gente, assim, ter uma oportunidade em Sobral para os empresários entenderem a real necessidade de conexões. Porque tem gente que vai para um evento desse, eu quero vender. Gente, não é bem assim. Você vai aprender, você vai fazer conexões, você vai estar mostrando que você está vivo, que você quer aprender mais. Por isso que a pergunta ela é bem capciosa, né? Porque eu sei que tu faz esse tipo de eventos, a Gateway, a gente também sempre se preocupa em fazer, a gente tem um movimento que eu mesmo faço, que é o GW Gestão, que a gente pega 5 pessoas, 5 empresas da nossa base e leva de vez, você dá um brinde para a pessoa, eu vou dar conhecimento. Mesmo assim, a gente tem essa dificuldade. Entenda, evento 100% gratuito, a gente tira do bolso para fazer um coffee legal, tira do bolso para fazer bater umas fotos, fazer uma social. Gastou a sua energia, gastou o seu tempo para ajudar. Porque o conhecimento, a gente falou muito por aqui, o conhecimento é extremamente importante. Então, é isso. Então, a sua percepção já é essa, sai fora do mercado. Tá fora, cara. Então, assim, é o que eu digo. O problema nosso, o problema do empresário, se chama um negócio chamado vaidade. A vaidade ela é uma coisa que contamina o ser humano. E eu sempre digo no escritório, os meninos sabem disso. Eu digo, cara, bota aqui, o que tá errado? Não sei o que, cara, eu detesto gente calango. Eu detesto. Cara, se você concorda com tudo que eu tô dizendo, de duas uma. Ou você não sabe de nada e não tem que estar na mesa, ou você é um cretino e quer me ver mal. Essa pessoa tá fora da minha mesa. Tem gente hoje no escritório que eu não chamo mais nem pra reunião. Por quê? Eu quero acreditar que ele não sabe de nada e que ele é bem intencionado e não sabe de nada. Sim. Prefiro. Compreendeu? Eu prefiro. Não agrega. Aí eu tenho que chamar gente de fora. Eu tenho um conselho. Eu estruturei um conselho externo em 2021. E desde 2021 eu tenho um conselho externo. Que todo mês a gente abre os números. Cara, o que faz isso? Eu tenho uma pessoa da M. Dias Branco e uma pessoa hoje que é da Revmark, que mora em Brasília. Então, eles vêm e olham. Cara, isso aqui tá errado, tu tá fazendo isso aqui é bobeira, isso aqui não sei o quê. Qualquer decisão que tem no escritório, cara, o que tu acha disso? Ô, fulana, o que tu acha disso? Que é um homem ou uma mulher, justamente pra isso, entendeu? Só que o que a gente vê muito é quando tem uma crítica dessa, o pessoal fica emburrado, chateado. Porque vaidade. É isso, irmão. E aí, tipo assim, meu amigo, eu comentei agora, recente aqui com
com nossa amiga aqui, e aí fala isso, cara, aí eu posso te dar um toque sobre isso? Eu disse, não, meu amigo, você deve. Eu quero é coisa que você me diga. O bom é sabe que é bom, o ruim é ruim. Entendeu? Então tem muito disso. Essa parte da vaidade é extremamente importante, interessante, que é tema do filme, o Diabo, não, é o Advogado do Diabo, né? No final ele fala assim, rapaz, qual é o seu pecado preferido? Aí ele, a A vaidade. vaidade. Que aí o Tu cara... já viu, tu já leu Mais Esperto que o Diabo, Não, do Napoleão Hill? não, É libertador. Leia. Mais Esperto que o Diabo. legal. Que é a síndrome do complexo da vaidade. Network hoje é opcional ou é essencial para o crescimento da empresa? Você passou a pandemia? Você viveu na pandemia? Foi bom ficar dentro de casa trancado? Deus me defenda. Pronto. É isso. Network. Sabe qual é o problema do network? Vou te dizer qual é o problema do network. E é uma crítica que eu tenho, tá? Na verdade, aproveitando essa mesma pergunta, hoje, que existe o network que é o pessoal que gosta de bater aquela fotinha, tá no Instagram e não sabe aproveitar. Eu vou ser mais profundo. Faça isso. Qualquer- Eu botei só mais É ao vivo, é? Não sei se tá ao vivo. Tá ao vivo hoje? Tá não, né? Não foi pedido. Graças a Deus! Mas eu Eu só tenho que vou... aprovar antes, viu? Tá bom, a gente passa aqui. E o Lidomar, tu tá escutando a conversa aí, né? Tá aprendendo, né? Ora, faltou só aqui. Só Tá aqui, vendo? só E a gente não tá cobrando, tá? Ó, Cara, sabe qual é o problema do network? Eu vou te dizer qual é o problema do network. O problema do network, já dizia São Francisco de Assis, é dando que se recebe. O problema das pessoas, elas querem muito e querem dar pouco. Quantas coisas eu te pedi, quantas coisas eu pedi pra tu fazer pra mim antes de eu te entregar alguma coisa? Você compreendeu? Sim. Foi o que eu disse pra você aqui. Ah, pai, muito obrigado por você ter vindo. Eu tenho uma obrigação de lhe honrar. Você me honra e eu lhe honro. Não adianta só você me honrar e eu não lhe honrar. O problema das pessoas hoje que chegam perto das outras já pensando aqui, o que eu vou me aproveitar disso? Só sugar. Cara, não é isso. E quando a gente convive com tanta gente, de todo jeito, a gente já tem radar pra isso. Você entendeu? Sim. Então, assim, muitos empresários chegam pra mim e dizem assim, cara, eu gosto tanto de ligar pra ti, porque tu não tem interesse. Eu digo, cara, mas eu tenho que te dar alguma coisa. Até eu te pedir alguma coisa, mas eu tenho que te dar alguma coisa, eu tenho que te honrar com isso. Só que as pessoas querem o contrário. Tá entendendo? E essa questão da fotinha, eu sou um cara meio suspeito, porque assim, cara, eu acho que você tem que deixar as coisas muito claras. Os objetivos, cara, eu tenho isso aqui pra te honrar. Tem o que pra mim? Faz sentido ou não estar contigo na mesa? Sim. Tá entendendo? Não é só pra dizer, tem caras, tem pessoas. Quantas vezes eu sentei no restaurante com você? Nunca. Talvez a gente já trocou muito mais ideia do que pessoas que convivem comigo num restaurante, num jantar de noite. E aí eu sempre digo que existem 3 tipos de amigos. E as pessoas não sabem diferenciar isso. Existem os amigos folha, os amigos galhos e os amigos raízes. Né? Os folhas no primeiro vento vai embora. Né? Os galhos são aqueles que vão lá e na hora que a folha vai embora, a ventania foi, o galho foi-se embora também. Aí tu tem aquele raiz, que quando tem o problema, ele tá lá embaixo. Tu não vê ele. Mas na hora que dá o problema, aquele cara tá lá. Chega junto. E as pessoas confundem. Às vezes você quer que o raiz esteja perto, mas ele não pode. Porque ele tem outros compromissos. E temos que respeitar isso. Sim. E temos os caras que são os folhas, que, cara, é um bobo da corte e a gente precisa também desses caras. Nem sempre é só negócio. E tem aquelas pessoas que estão lá que, cara, nem é tão assim, nem ao céu, nem ao mar, mas estão lá também e tem a sua serventia. Entendeu? Eu acho que a gente tem que diferenciar isso. É dar mais do que receber. Perfeito. O que separa empresários que crescem rápido daqueles que ficam estagnados? De novo, vamos votar. Tudo é uma consequência. Se eu sou vaidoso, eu me cerco de pessoas que só alimentam a minha vaidade. Todo mundo tem vaidade, todo mundo tem seu ego. Todo mundo tem. Todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. Tem. Você ser bem recebido, você correr, ficar magro, você usar uma roupa boa, você usar um relógio bom. Todo mundo tem a sua vaidade. Beleza? Agora, o que você faz com ela é outra coisa. Sim. Você entendeu? Então, assim, o que é que eu acho? O que é que separa isso? Cara, eu acho que depende muito de... Existe uma coisa que eu sempre pergunto aos empresários que eu converso. Cara, o que é que tu faz? Ah, eu faço isso. Como é que tu faz? Por que tu faz? A palavra do porquê, cara, ela é dolorosa.
Mas por quê? Pois por que tu faz isso? Mas por quê? O porquê que tu tem esse teu É negócio? os 3 porquê, né? Não, o porquê que tu tem isso, cara? Aí o cara, não sei. Você vive uma vida vazia, vai crescer, não vai? Aí o cara começa a andar com gente que só concorda com o que ele diz, e ele começa a não ir mais, porque as pessoas que estão na frente dele vão perguntar coisas que vão ferir o ego dele, e aí existe essa separação. Vai muito da vaidade. Eu sou um cara que trabalho muito isso em mim. Pronto. Eu queria que tu falasse um pouco aqui para quem tá nos vendo, nos ouvindo, desse projeto que já vem há um certo tempo, que é o Connect Valley, que eu acho um projeto sensacional. Eu que faço evento também, eventos de pequeno porte, eu vejo, assim, o grau da dificuldade, da dor, tipo assim, daquela questão de você gritar pro pessoal ir, que vê que é um negócio legal, certo? Fala que tu falasse um pouquinho sobre esse evento para o mundo do empreendedorismo aqui, não só em Sobral, como na região, né? Como eu já falei para ti, disse, Roniel, vou participar, quero participar, e eu Não, você ajuda, gente. Não é só participar. como ajudo também, né? Você tem uma ajuda ativa. E aí, assim, eu queria que, na verdade, essa mensagem que você possa transmitir é que, na verdade, abre o coração daquele empresário que, às vezes, não tem a oportunidade de entender o quanto é importante esse tipo de evento, né? Hoje a gente tá, inclusive, também está fazendo alguns eventos do Hub 396, a gente está começando a ver... Que eu adorei lá, o Hub 396, viu? Gostei demais lá e adorei o Coffee Break lá, viu? Perfeito. O viewzinho, muito bom. É exatamente isso. Então, assim, esse último evento que você participou, então, né, Foi muito bom lá, muito viu? bom. O Rossi, cara, o Rossi fala demais, fala bem demais. Eu acho que ele tá se perdendo, viu? Assim, o tanto Eu acho que de ele poderia ser conexão, palestrante, porque ele fala bem pra caramba. tanto de conexão que a gente viu ali, tanta gente boa, tanta gente legal, o pessoal é só dizer obrigado, tá? É assim, uma ideia sensacional. E o Connect Valley começou a estar numa esfera já enorme, e aí eu queria mais que você passasse um pouquinho para os empresários, até porque é interesse meu, tá? E pessoas diferentes para lá, para poder conhecer o que é que a Gateway tem para poder mostrar. Sim, né? sim. Aproveitando um pouquinho antes do nosso amigo falar sobre esse evento sensacional, a Se a Gateway... internet não prestar lá, gente, vai ser dele, viu? Pronto, e tem esse detalhe ainda, tem essa pressão ainda, tá? Que é uma coisa que, Ave Maria... Isso aí que tu não pode cortar. E na verdade, justamente isso, né? Para a pessoa entender a necessidade de participar desse tipo de evento. Cara, deixa eu contextualizar um pouquinho aqui, ó. Pra até as pessoas entenderem um pouquinho. Questão de honrar nas pessoas, né? Antes de contextualizar o Connect Valley. Em 2023, 2024, o Igor tava lá e deu um problema sério de energia. Lembra aí? Perfeitamente. O Igor falou pra mim, chegou, cara, essa energia aqui tá toda errada, não sei o quê. Aí, uma pessoa recebeu a informação, trouxe pra mim a informação deturpada, dizendo que o Igor tava criticando a energia. Aí eu recebi a informação. Lembra aí? Eu disse, cara, Perfeitamente. calma. Vamos ouvir. Meu irmão, o que aconteceu? Cara, esse fio aqui é muito fino. Isso aqui pode dar um curto-circuito. Isso aqui pode pegar fogo. Lembra dessa história? Perfeito. Aí eu disse, o que é que precisa pra resolver? Cara, precisa comprar isso aqui. A gente não tinha experiência em nada. Porque eu faço evento. Eu não faço evento. Eu não sou nem o promotor de evento. E aí, a gente comprou e resolveu. Aí eu disse pra ti o quê? Igor, ano que vem tu vai ver como a parte elétrica vai ficar espetacular. Não levei pro coração, porque foi uma crítica. Sim. E tava errado. E poderia ter pego fogo se tu não tivesse lá naquele dia. Não, e o detalhe não foi esse. Essa tua deixa foi sensacional e eu acho extremamente louvável isso, porque depois disso ele me ligou. Uma semana depois o Roniel me ligou. Ixi, rapaz, o Roniel ligou, dá bem um carão aqui. Aí, e aí, Roniel, tu pode vir aqui? Pai, tu tem um tempinho aí pra poder aqui conversar com a ideia? Aí eu disse, na hora, amigo, é comigo mesmo. Fui lá. E eu disse, meu Deus, o que esse caba quer, meu Deus do céu. Foi isso. E aí chegou lá, ele contou a história. E nesse bate-papo, a gente fechou um contrato. Foi. Você me honrou. Entendeu? E eu lhe honrei. Fechou um contrato Você entendeu? de tecnologia. Começamos a obra lá em dezembro daquela. Se fosse uma pessoa que não tinha essa visão, eu posso lhe falar aqui, estaria com raiva de mim. Porque eu falei pra você, disse, Ornielli, eu quero que o evento fique bonito, eu quero que o evento funcione. Inclusive, a gente tá com investimento lá e eu quero que funcione. E aí você disse, tu me ajuda? Aí eu disse, tu é dentro.
Eu tô dentro, eu quero é que funcione, eu quero que funcione. Então, assim, o que eu achei mais interessante foi a percepção sua em ter entendido isso e ainda ter marcado, pedido ajuda, Se eu não e sei, depois disso a gente conseguir fazer uma parceria cara, eu não sou sensacional. vaidoso. Meu irmão, se eu não sei, cara, traga o melhor pra resolver esse problema. Eu não quero saber se o pato é macho. Eu quero o ovo, irmão. Me dê o ovo aqui. Se você vai trazer de navio, de avião, eu não quero, irmão. Então, assim, isso é um ponto, né? Que eu lembrei muito bem da questão do evento. Mas vamos lá. Cara, o que é o Connect Valley? O Connect Valley, ele surgiu de uma raiva que eu tive. Eu e meu amigo Fernandinho, um abraço pra ele, que ele não vai poder vir pro Connect, vai estar em São Paulo, mas eu falei com ele, ele vai vir pra inaugurar pro lançamento. Gosto muito do Fernandinho, é um cara que tá fazendo um trabalho fantástico em Fortaleza, em Recife, em Brasília e em São Paulo. E eu deixo registrado aqui que o sobralense deveria saber o que ele tá fazendo. O Fernando L tá fazendo um trabalho fantástico lá. O que eu tô fazendo aqui, minusculamente, a título de Connect Valley, o Fernando tá fazendo a título Nordeste e Sudeste. E a galera de Sobral não sabe o que tá fazendo. Não sabe o que ele tá fazendo. Tá? Esse cara é muito bom, ele tá muito bem posicionado. Ninguém entra no Ceará hoje do Sudeste se não conhecer o Fernando Hélio. Por incrível que pareça, você vai pro Sudeste, a galera conhece o nosso meio. Então, assim, é um cara... E a gente veio numa viagem, voltando da Fundação Dom Cabral, que o Fernando entrou na Fundação na turma 2, eu fui na 3. Ele me indicou. E aí, voltando da viagem no sábado, o Fernando, cara, eu acho um absurdo, Sobral não tem um evento legal, cara. A gente precisa ir pra Fortaleza. Ele, vamos fazer um evento nós dois? 2019. Riscamos no papel. Cara, vamos fazer isso aqui, beleza. Fizemos o primeiro evento no dia 5 de março de 2020. 15 dias antes da pandemia. Fizemos o evento aqui no Icetel. Cara, vimos que existia um negócio. Eu digo, cara, lançamos um jet ski, vimos que tinha água lá, tinha um coco, tinha umas cabrinhas e... Aí veio a pandemia e estraçalhou. Mas em 2020, cara, os meninos... Essas bênçãos do senhor do marketing resgataram um depoimento meu imenso de gordo. Pesava uns 110 quilos. De eu dizendo que queríamos fazer uma feira. Porque a nossa ideia era fazer uma feira. Em 2020 era fazer uma feira. Cara, por que tu queria fazer uma feira? Cara, eu sinceramente, aquela questão, eu não sabia por que era. Mas eu sou um cara muito de ouvir Deus falando, cara, talvez seja isso, talvez não seja. E vou pedindo iluminação. E aí, fizemos 2020. 2021 fizemos em outubro. Em 2022, fizemos em outubro de novo. Aí quando foi 23, a gente, cara, vamos fazer a feira. 2024, fizemos lá no Centro de Convenções. 2023 foi lá no Domus. Sem ar-condicionado, detalhe, né? 2024 foi lá no Centro de Convenções. E 25 foi Centro de Convenções. Mas, cara, o que é o Connect? O Connect, ele não é um evento. Eu digo muito bem, o Connect ele é um movimento de empreendedores. Não importa se você fatura 10 mil, 5 mil, 50 mil, 10 milhões. Cara, movimento mental. É um movimento de empreendedores que se juntam, porque o empresário ele é um cara só. Ele é um cara só, que ele vive na sua torre de Babel. E eu conheço muitos empresários, porque eu advogo para muitos empresários. Caras que faturam 200 milhões, 150 milhões, 100 milhões. Que eu conheço esses caras que eles tomam decisões, às vezes, Igor, que a mulher não sabe. O cara liga pra mim, cara, o que é que tu acha de eu ir pra direita ou ir pra esquerda? Eu disse, cara, mas eu acho que a gente pode ir pros dois. Ou não, cara, eu acho que nenhum dos dois. Porque a mulher não tá dentro do negócio. Se ele conta pra um amigo, o amigo tem inveja. Se ele conta pro irmão, o irmão tem mais inveja ainda, o primo. Então eu comecei a perceber que esses caras estavam só. Eu disse, cara, por que tu faz um movimento pra esses caras se conhecerem entre eles? Quantos negócios você já fez? Eu acho que lá no Connect, um apresentando pro outro. São pessoas, é um movimento que isso se reverbera no movimento que você faz que o Bellini fez junto com você lá no Érico, que o Érico já é meu cliente, que tem o Raul, que tem... Então ali é um movimento de pessoas bem intencionadas que, na minha visão, buscam dar mais do que receber. Sim. E o movimento vai crescendo. Cara, por que o Connect existe? Ele é o mesmo princípio do porquê que o RF Group existe. Que são 5 empresas, porque elas existem. Queremos entregar à sociedade uma sociedade melhor do que nós recebemos. Se cada um fizer um pouquinho, 1%, 0,5%, já é uma coisa maravilhosa. Então, assim, eu quero entregar isso melhor. Então, assim, o Connect Valley ano que vem pode ser do Igor. Igor, cara, toca que eu tô agora na tua vibe. E, como o Fernando disse, ó, Rony,
Cara, vai lá, eu vou pra Fortaleza, eu vou assumir nosso meio. Cara, toca o Connect Valley, que é contigo aqui, toca essa operação aqui, porque eu vou pra Fortaleza. Eu digo, show de bola. Todo ano eles vão lá, patrocinam. Então, o evento não é do Roniel. Eu não tenho essa vaidade. O evento é do Movimento Sobral. Como amanhã vai ser o hub de vocês, vou lá. Cara, não é só meu. Pô, vou lá prestigiar, vou honrar o cara. Vocês me honram, eu vou honrar vocês. Por que eu não vou? Sim. Então, não é essa vaidade. Eu acho que é o movimento da região norte do estado do Ceará. Para o empresário da região norte do estado do Ceará. Para ele receber. Porque eu tive que vir do Camusim para cá. Tu imagina se Camusim tivesse uma estrutura que tem em Sobral. Eu estaria aqui? Sim. Eu estaria investindo na minha cidade. Mas por que tu não investe na tua cidade? Cara, porque minha cidade não tem como investir, porque não tem educação. Então eu tenho que, primeiramente, educar as pessoas, para que as pessoas entendam isso, deixem de ser tão ignorantes, valorizem o serviço de tecnologia, valorizem o que é a importância do conhecimento, para depois a gente... Então a gente pode falar que esse evento, esse movimento, é uma cultura que estamos empurrando de goela abaixo, vamos dizer assim, para as pessoas, os empresários aqui da região. Porque Sobral é uma cidade de mais de 200 mil pessoas e eu acho 214 mil. E é inadmissível. 1,6 milhões de pessoas na região norte. Você precisar sair daqui para ir para um Sabe quanto é o PIB per capita de Sobral? 2023? 33 mil reais. Sabe quanto é o PIB per capita de Fortaleza 2023? 35 mil. Você tem noção? O que é isso? Tá para explorar muita coisa, né? E para encerrar esse nosso bate-papo, encerrar assim, né? Eu trouxe aqui que a pergunta é: quem é o diabo de John Galt? Quem é? E tu comprou esse aqui. Esse aqui, o meu desmarque, eu tenho esse aqui, eu tenho esse, mas eu tenho o que são em fileiras. São 3, que é mais fácil que tu vai lendo em etapas, porque ele é muito grande. Eu tô sofrendo por conta disso, tá? Aqui eu tô, tá até marcadinho. Porque ele é muito grande. É porque aqui tem pouca São 1.700 páginas. Eu já fiz 200 aqui já, entendeu? Cara, e é uma leitura tão legal, né? Deliciosa a leitura, certo? Vou contar um pouquinho dessa história desse aqui, o porquê que eu comprei esse cara e o porquê que eu tô lendo. Recentemente eu tive lá... Tá na parte do trilho. A passei Da já. Dagny. Da Dagny. Eu chorei naquela parte. É interessantíssimo. A minha mulher lá em casa, pra quem não conhece, minha mulher é alucinada por leitura. E eu confesso que eu não sou um cara de leitura, não, certo? E tá tranquilo. As pessoas criticam quem não lê. Cara, ouça um podcast, o conhecimento ele é amplo. Eu sou um cara que leio esporadicamente. Lá em casa tem uma biblioteca gigantesca, minha mulher lê muito pra cara, lê demais, certo? E aí eu tive a oportunidade de escutar a resenha que tu falou desse livro lá no teu escritório, que eu levei um amigo meu, Clésio Maciel, lá da JCA. Sim, gente o boa demais. Foi, verdade. E a Chicaba tava lá no meio. Aí tu, rapaz, e tu já viu isso aqui e tal? Isso tudo contando a história. E eu disse, rapaz, que história interessante da peste. 1957. E eu fiquei na minha cabeça. Aí beleza. E passou um tempo, e ficou na minha cabeça aquilo. E aí, um certo momento, a minha esposa e a minha filha, eu acho que eu tava tomando um sorvete, picolé, ali na sorveteria ali. Foi naquele dia que eu te vi, lá no sábado. E aí tu passou, aí eu contei a história pra Rebeca, minha esposa. Rapaz, ele tem um livro aí que ele leu, tal assim, assado. Aí ela mesmo olhou aqui na internet. Rapaz, isso aqui é tanto. Pô, compra. Que legal, né? Aí ela... Compro. Aí beleza, eu comecei, minha amiga, aí doidei. Toma a ler. Ele é muito legal. Não, você não consegue parar. Aí quando você para ele aqui, você volta a ler, você relembra toda a história. E é um romance, né? Então eu fiquei impressionado. E a mulher assim, rapaz, a minha mulher, tu é muito sem vergonha, né? Como é que cheio de biblioteca aqui, tu foi ser influenciado por outra pessoa, não sendo eu? Mas é isso, é um movimento. Que verdade, olha aqui. Tá entendendo? Isso é verdade. Isso é um movimento. É exatamente isso. Isso é um movimento. Entendeu? E aí a última pergunta, né, que era, né, para fechar, né, quem é John Galt, né? Você é John Galt. Eu sou John Galt. Os empresários que estão inconformados são John Galt. E o que acontece? John Galt era o quê? Era um engenheiro, um cara que descobriu uma energia que não existia no país, e aí ele passa numa sociedade distópica, aonde você sataniza quem gera resultado e santifica quem mama nas tetas. Qualquer semelhança é mera coincidência. O governo, a cada dia, publica uma nova lei, a cada semana cria um novo imposto, a cada coisa, o empresário está dando lucro, eu vou desapropriar aquela empresa para eu dar para alguma secla meu.
E os empresários começaram a dizer assim, cara, isso não faz sentido pra Tem mim. alguma coisa errada, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, não tô politizando. É. E aí isso aconteceu em 1957. Foi quando ela, a Ayn Rand, ela saiu da Rússia, a Rússia bolchevique, e foi morar nos Estados Unidos. Só que quando ela foi morar lá, ela criou como se isso fosse nos Estados Unidos da América, só que ela falava da Rússia. Na época do socialismo russo, é. do Stalin. E aí o que aconteceu? Ela começou a contar esse livro, que esse livro é o primeiro livro do capitalismo do mundo, que em 1957. Foi quando realmente entendeu que, cara, temos que gerar receita para o capital. Então os grandes caras da economia leram a Revolta de Atlas e entenderam isso aqui. E aí John Galt começa a fazer o quê? Cara, eu vou começar a levar esse pessoal para um local, que é o do Macmillan Muller, que é o cara que era como se fosse o alquimista, o cara que era dos bancos. Ele tem uma propriedade e essa propriedade o governo não consegue localizar. Ele não está no mapa. E ele começa a levar esses grandes... O cara da empresa de carros, o cara do banco, o cara da rede de lanchonete, ele vai levando esse pessoal para lá. Só que os últimos que vão é a Dagny e o Reardon, que é o da empresa de ferros. E o grande engraçado nesse livro, cara, é porque, assim, os empresários vão perceber isso. Cara, tem uma frase, tem uma parte lá do livro que tu vai ler isso aqui, é um spoiler. Se você tá lendo, você cara, diz, rapaz, é um spoiler. Tá acontecendo agora. É um spoiler que tá acontecendo aqui. É um spoiler, cara, que me marcou muito isso, porque é muito familiar. O Hank, que é o ator principal, né? Nem o John Galt. John Galt aqui, a galera fala do John Galt, mas o Hank é o cara que sofre, é o empresário, que ele descobre um metal que o governo quer tomar o metal dele. Ou seja, cara, eu descobri o metal, o governo quer tomar a patente do metal. Francisco, né? É o Francisco da Estônia. O Francisco da Estônia era o cara que era rico, e ele do nada sumiu do mapa e torrou tudo dele. Só que ninguém entendia por que o Francisco da Estônia, Francisco da Anconha. Francisco da Anconha vendeu tudo dele. Só que ele já tinha visto isso. Ele, cara, eu vou vender tudo, eu vou torrar todo o meu dinheiro para não dar nada pro governo. Eu vi empresários começar a vender suas empresas. Recentemente eu vi empresas gigantescas com 100 mil clientes sendo vendidas. Por que aquele empresário vendeu a empresa dele? Por que eu tenho um cliente vendendo empresas? Já pararam para pensar o que está acontecendo? O Francisco da Anconha vendeu todas as empresas dele. Cara, esse cara torrou todo o dinheiro? Não, ele levou pro Vale de Gaut. Onde é o Vale de Gaut aqui? O cara vai embora pro país. O cara vai embora daqui, o cara vai pra São Paulo, o cara vai pro Uruguai. O cara vai embora daqui. É o que tá acontecendo. É o que tá acontecendo. Aí o que acontece? O Hank, ele sustenta a mãe. Isso é tu vai ver na parte do livro, sustenta a mãe, ele sustenta o irmão, ele sustenta a mulher. Sendo que ele trabalha pacas. Ele trabalha de 7 da manhã às 7 da noite. Só que a mulher reclama que ele trabalha, a mãe reclama que ele trabalha e o irmão reclama que ele é um capitalista. Só que a mulher gosta de bolsa cara, a mulher gosta de andar nas joias, gosta de viajar no avião próprio, mas ela reclama que ele trabalha. E a mãe fica criticando o irmão, o filho, Hank, porque ele não ajuda o filhinho dela na mamãe. Aí o irmão entra num jantar de família e diz assim, olha, é porque eu queria que você ajudasse a ONG das pessoas que estão entrando em greve com esse movimento e não sei o quê. E o Hank diz assim, não, cara, beleza, mas tu quer esse dinheiro pra quê, cara? Esse negócio não tem futuro, esse movimento. Tipo um movimento que você já sabe que ninguém pode falar porque é cancelado. E aí ele diz assim, não, tu não tem problema. Eu vou fazer assim, eu vou fazer um cheque pra te ajudar. Tá? Fez um cheque. Aí sabe o que o irmão dele disse? Adivinha? Eu não quero o seu cheque, porque o seu cheque é sujo. Eu quero o seu dinheiro. Cara, é esquizofrênico. O cara quer o teu dinheiro, mas ele não quer dizer que esse teu dinheiro veio de onde. Então isso é um movimento que qualquer semelhança é mera coincidência. Foi quando eu juntei essa fome minha e eu vi isso aqui. Eu disse, cara, eu tenho que ajudar e a gente criar um vale. Sobral já é o Vale do Coreaú. Vale do Coreaú, agora é o Vale do Acaraú, quer dizer, Vale do Acaraú. Então vamos criar esse vale aqui de empresários. De dizer assim, cara, Igor, tu vai me cobrar? Não, cara, tu não tem que fazer de graça. Roniali, tu vai me cobrar? Eu não tenho que fazer de graça. E todo mundo tem que se respeitar. A gente demoniza o dinheiro no Brasil. Tu fala pro teu filho, não pega nesse dinheiro, é sujo. Cara, sujo. Já viu alguma criança morrer porque pegou no dinheiro e botou na boca? Me diz uma criança que faleceu, sua esposa é médica. Pergunte a ela, Rebeca, alguma criança que tu já viu, alguma doença, a criança pegou no dinheiro aqui e botou na boca. Nada que o Anitta não resolva. Eu nunca vi. Entendeu? Então a gente demoniza o dinheiro no Brasil.
Sexta-feira passada eu fiz uma reunião com a galera e disse, gente, o que é que vocês querem? O que é pra vocês valorização? O Pedro tá achando graça, quem sabe da história. Foi, eu fiz. Vamos fazer uma roda? 40 contra 1. 40 contão. Nem a Thaís sabia. Eu sentei na frente assim, pronto, vê lá, vamos que é valor, o que que pra você é valorização? Aí uma falou, dinheiro, a galera começou a achar graça. Aí eu olhei. Aí o outro, não, é ser reconhecido. É ser valorizado, não sei o quê. Aí botou, aí outro dinheiro, a galera achando graça de novo, Igor. Aí chegou no final, meu irmão, por que vocês estão achando graça que a pessoa diz que é dinheiro? A gente tá tão na nossa consciência do brasileiro, de ser o coitadinho, daquele negócio de, não posso ter dinheiro, eu não... É tipo assim, Igor, cara, que camisa bonita. Aí o Igor vai dizer, sabe o quê? Eu comprei na promoção. Irmão, eu não tô dizendo que tua camisa foi barata. Eu estou dizendo que tua camisa é bonita. A gente tem essa vitimização nossa. Um medo de falar que, rapaz, você tá bem? O pessoal não gosta disso, não tô bem. Não, tô bem, meu amigo, qual Sabe o problema de falar? Sabe como eu digo? Não, o cara chega pra mim e diz assim, cara, tu tá bem? Tô bem não, cara. Cara, tu vê a cara da pessoa de felicidade. Aí eu digo assim, tu é ótimo. Bem, eu tava ontem e amanhã eu vou estar melhor. Melhor, exatamente. Cara, tu desmonta a pessoa. Só que tem uns que sempre perguntam e já sabem, eu já sei que tu não tá bem não, tu tá ótimo. Eu digo, porque eu nunca vi tristeza pagar a conta. Não. Entendeu? Então, o Connect Valley é isso. Ele não é do Roniel. O John Galt é o Igor, o John Galt é o Bellini, o John Galt é o Vanderlei, o John Galt é o Roniel, o John Galt é o Pedro, o John Galt é todo mundo que vai fazer esse movimento. Mas a gente é só. E onde é que a gente vai se unir? É nesses movimentos. É nesse movimento. Sem vaidade. De tentar ajudar o outro. Primeiramente. Sensacional essa tirada final. Mas pra quem não sabe, realmente eu tô lendo mesmo, tá? Tá aqui a minha marcaçãozinha, tá? Mas falta só 1000 páginas, eu acho. São 1.700. Tá? Falta só 1000 páginas, né? Mas entenda, é uma leitura que eu estou fazendo e não tô no mínimo de pressa de terminar. Não, ela é gostosa de ler. Eu vou ler, aí hoje que tem uma pequenininha, né, que às vezes ela não deixa a gente, eu dou atenção 100% pra ela, mas quando ela desce com a babá, eu deito na minha redinha, na minha varanda e tome, amiga. Eu vou dar um conselho, esse livro não é tão caro, mas deixa eu te dar um conselho de casado, tá? Compra aquele que são 3 volumes. Tu vai lendo um, quando tu for pro segundo, a Rebeca vai lendo. Porque vocês vão começar a discutir. Eu e Taizinha, cara, tu é Taizinha, mas a Dagny, ela errou naquilo ali. Filho, ela não errou. Ela não sei o quê. Filha, mas ela podia ter feito aqui. O Francisco Danconi, ela é doida por ele e tal. E a gente discutia isso. Cara, olha o que o governo fez aqui. Olha aqui, a gente vê a notícia na CNN. Governo faz não sei o quê. Aí o senhor... Mas nós estamos vivendo aqui. A perfeição de fazer toda a descrição, até do andar da Dagny, de como é que ela como ela anda, o cabelo, o corpo. Cara, é fantástico. É fantástico. Eu acho e aí foi uma dica que ficou, e aí eu tenho tempo pra brincar, não tô com pressa. Agora, final de semana, eu pretendo ir pra uma serra e vou... Mas segundo que eu vou dar, que eu acho que todo empresário deveria ler. O ego é seu inimigo. É sensacional. Isso aqui eu nunca entendi, porque é de 1800 e... Não, esse livro foi escrito em 1957. Tem aqui dizendo. Tá. 1957. 1957. E de ser tão atual. É isso. É atemporal. É assustador. É uma sociedade distópica, sataniza quem gera resultado. Detalhe, que aí você pode ver na internet, que no final, todos os empreendedores vão embora para o Vale de Gaut. E aí o que acontece? Adivinha? O governo começa uma busca para resgatar eles, para trazer eles de volta para cá, porque ninguém consegue gerar resultado sem eles. É que eles falam muito como se fosse um local que nem Atlanta. Exato. Que não é uma coisa que não existe, que só quem sabe foi. Exatamente. É entendeu? Então o governo fica buscando eles para isso. Como é que eu faço? E aí, enfim, o governo vê que de fato realmente precisa do empresário, do empreendedor, do cara que tem uma visão, o cara que é inquieto, né? O cara que do trabalhador, o cara que trabalha muito, entendeu? E aí um pouco do que eu tô lendo, que eu já vi. E a gente está encerrando o nosso bate-papo. Esse bate-papo aqui a gente podia prolongar por vários tempos, né? Aproveitando aqui um corte pro nosso amigo para botar no meu Instagram, né? Falar a oportunidade que eu tive de conversar com o Roniel e dele ter dado essa oportunidade, na verdade, de eu ter feito toda a infraestrutura e tecnologia que hoje o grupo R Feitosa tem, né, de ter um bom funcionamento de internet de redundância, enfim, é um pouco que eu queria falar e que venha mais
mais Graças a Deus. conhecimento, conexões e a gente consiga prosperar mais. Amém. E Forte abraço e até show de bola.